eu vou descer no ventre de uma menina pobre. O Senhor foi como o Rei dos Reis, eu vou como o mais miserável dos homens, experimentado no trabalho. Se o Senhor deixar, eu quero trocar a minha eternidade pela humanidade deles, para entender o que eles passam, para entender o que é dor, para entender o que é fome, o que é frio. E aí eu volto aqui e explico para o Senhor, e nós vamos entender a raça que nós criamos. E Deus dá ordem. E quando Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim, meu Pai aceita. E é Paulo que escreve para nós. Ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes adquiriu a sua forma de vida e desce entre nós, que se faz carne e vem viver a nossa vida, vem experimentar as nossas dores. O dia que ele nasceu foi lindo. Ou melhor, o dia que ele foi plantado no ventre de Maria. A menina está dentro do quarto, arrumando seu enxoval pequenininho, roupinha pouca. Ela tem 13 para 14 anos. O homem que vai desposar ela já tem mais de 60. Mas é um homem de bem, um viúvo. Então ela se ajeita direitinho. Quando ela termina de arrumar a sua roupa, o quarto dela é iluminado com a luz que joga a silhueta da sua sombra na parede. Ela se assusta. Quando ela olha para trás, antes do infarto do miocárdio, um homem muito cordial se curva e diz: bendita seja o Senhor. Ela diz: isso não é saudação de judeu. Judeu que chama Adonai. Eu disse: pois bem, eu não sou judeu, nem sou da terra. Meu nome é Gabriel. Eu saí do céu e vim aqui com uma missão. Você foi escolhido. O ente querido que vai nascer de você vai salvar o homem. Num susto ela diz: mas eu nunca conheci homem. Eu sou uma mulher pura, uma moça pura. Como é que eu posso ficar grávida? Ele dá um grito: já foi resolvido esse problema. Essa noite você vai ficar cheio do Espírito Santo. O ente querido que vai nascer, você vai colocar o diabo para correr desse mundo. Eu já vi criança de 2 anos profetizar, mas um bebê dentro da barriga da mãe dá um salto e fica cheio do Espírito Santo. Só ele teve isso. Quando a barriga de Maria encostou na barriga de Isabel, o bebê de Isabel deu um salto, ele tomou um choque. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, porque que estava no ventre de Maria ia fazer história. Chegou o dia do bebê nascer. Deus está ansioso porque o filho é dele, não é da terra. O menino vai nascer de Maria, mas o filho foi dado por ele. Mas o filho não nasce, o filho é dado, porque o filho é o próprio Deus. Deus que nasce não é Deus. O menino vai nascer de você, a parte humana, a parte de carne. Agora o filho é meu. Quando o filho dele vai nascer, ele olha a terra, todo mundo em silêncio, só 3 velhinhos seguindo uma estrelinha. Deus olhou e disse: não, tem alguma coisa errada. Não está nascendo um Zé Mané da vida, está nascendo meu filho. Deus olhou para a terra e deu um grito no céu: cadê o meu coral? E vem o coral de Deus. Pois não, se o senhor quer cante qual cantado, eu quero que vocês preparem aí a música Os Anjos. Podemos cantar agora? Não, não aqui, vocês vão cantar lá na terra. Mas por que na terra? Ora, os filhos dos reis fazem festa, por que meu filho não pode ter? Vocês vão cantar na terra, porque o meu filho vai nascer na terra. Quando Maria deu a luz, os anjos gritam: paz na terra aos homens de boa vontade. Eis que na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, e é Cristo o Senhor. Ele veio sobre essa terra, teve uma vida pacata. Até os 12 anos era uma criança normal. Até que aos 12 anos ele vai fazer a sua participação no dia da sua colação de grau como bom judeu. Bem no dia do Yom Kippur, ele vai para dentro de uma sabatina com os doutores da lei, que vão perguntar se ele conhece as 613 leis do livro de Levítico. Ele cita as 613 leis de Levítico, ele cita Deuteronômio inteiro, ele conta a história da criação, ele vai até os profetas, e os doutores da lei ficam parados, porque tudo que eles falam, eles sabem, e tudo que ele fala, eles não têm noção do que ele está falando. E perguntam: que criança é essa?
missões que ele tem que fazer. São 7 trabalhos árduos que ele tem que fazer para romper o céu, para abrir o livro. Você já ouviu falar dos 12 trabalhos de Hércules? Os 12 trabalhos de Hércules nada mais são do que uma parafrase dos 7 trabalhos de Cristo. Não tenho tempo, o horário me oprime, para falar de cada um dos selos. O primeiro dos selos começa assim: para salvar o homem dos seus pecados, tem que nascer de uma virgem, tem que quebrar uma lei. Só ele fez isso. O último selo é ressuscitar a si mesmo. Saiu de dentro da tumba por mérito próprio. Houveram outros que ressuscitaram, mas tiveram que encostar em rosto de morto. Ele não. Ele rompe com a morte. São os selos que ele deveria romper. O Salvador da humanidade não podia ser o Zé Mané da vida. Tinha que ser alguém que se apaixonou por nós. E na sua vida que ele mostrou a sua paixão. Acelerando o processo dos 12, vamos para os 33. As últimas 12 horas dele na terra. Sobe o som da música. Estamos dentro do jardim de Getsemane. Tem 11 discípulos dormindo. 8 estão mais à frente, 3 estão próximo onde ele estava. Foram esses 3 que escutaram a oração dele e colocaram no livro. Eles ouviram a oração dele que mexeu com a eternidade inteira. Quando ele, desesperado, ele grita: se possível for, passa de mim este cálice. Na sequência, ele continua a oração dizendo: mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Ele sai daquele jardim vitorioso. Ele ouve barulho de homens que querem prendê-lo. Eles estão vindo por aqui. Eu correria para lá. Ele corre para cima deles. Alguém vai perguntar, ele diz: eu não tenho medo de morrer. O filho do homem veio para isso. Um beijo. E ele é traído. Ele é esbofeteado, cuspido. Pedro, meu amigo Pedro, tirou uma espada escondida na cintura. Tinha um livro que diz que Pedro desarmou um soldado. Ele era pescador, não era espadachim. Aquela espada era dele. Da época que ele tinha sua embarcação, quando ele tinha que lutar com os piratas que roubavam os peixes, ele guardou aquela espada com ele a vida inteira. E agora ele vai usar a espada. Vai usar a espada, ele corta a orelha de um soldado. Na verdade, ele foi no pescoço. Mas o soldado conseguiu se esquivar. E arrancou a orelha dele. E aqui é uma outra história, talvez uma das mais fabulosas do judaísmo, não sei se vocês conhecem. E quando a orelha do soldado é arrancada, dizem que era Malco, quando a sua orelha é arrancada, não é arrancada apenas uma orelha, é arrancada o futuro dele. Ele não era um soldado da guarda pretoriana, era um soldado de Anás, de Caifás, era um soldado dos sacerdotes. E os soldados dos sacerdotes eram levitas. Eram levitas que eram pinchos dos sacerdotes, por estarem próximos de fazer papel de jagunço, amanhã seriam elevados à estatura de sacerdotes também. Então aquele moço que está ali na briga, que tem a sua orelha arrancada, na verdade, ele está ali não porque ele odeia Jesus, mas porque ele obedece o sacerdote. Ele não está ali para maltratar Jesus, ele está ali obedecendo a ira do sacerdote. Quando a orelha dele cai no chão os seus sonhos. Você já deve ter lido no livro de Levítico, que o sacerdote tem que ser perfeito dos pés, das mãos, do nariz e a orelha. O sacerdote não podia ter orelha defeituosa. Aquele menino soldado que estava ali para defender o seu pão, quando vê a sua orelha cair no chão, ele não vê só a orelha, ele vê o seu sonho, ele vê o seu ministério, ele vê o seu futuro sacerdote caindo no chão. E meu Jesus é tão amoroso que mesmo sofrendo, ele agacha, pega a orelha, põe no pescoço do rapaz, põe na cabeça, cola como se nada tivesse acontecido. Era a maneira dele dizer assim: eu morro, mas ninguém perde o seu sonho. Seu sonho te ajuda até nessa hora. É ele que vai parar no palácio do grande guardador de Roma, Pôncio Pilatos. É naquela madrugada que Pôncio Pilatos, depois de ver que ele virou uma bola de basquete da mão de Anás para Caifás, e nada encontra de mal, manda desferir sobre ele uma quarentena de ações menos uma. Esperava ele que essas cicatrizes nas costas, no peito, no rosto, no pescoço, nos braços, nas pernas desse flagelado, vai acalmar a ira dos judeus. Mas os judeus queriam a morte dele. Na manhã seguinte, era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O nosso grande Pilatos vai procurar na lei dos judeus uma forma de liberar Jesus. E ele lembra que na lei dos judeus diz que no dia do Yom Kippur, a exemplo do Velho Testamento, o sacerdote pegava dois
dois animais, colocava a mão sobre um e transferia para ele o pecado do povo e mandava pelo deserto, e o outro era sacrificado. Colocou então ele diante da multidão 2 homens para serem mortos, Barrabás e Jesus. E ele grita: a quem vocês querem que solte? Quem é aquele que vai receber o pecado do povo e vai andar pelo deserto? Ele tem certeza que vão fazer isso com Barrabás. Mas as moedas que Judas jogou aos pés do sacerdote, mais uma vez estão perambulando no meio da multidão, estão na frente do palácio, comprando-os. E esta multidão grita: solte Barrabás e crucifique Jesus. É Jesus que vai sofrer aquele dia. É ele que vai ter os seus cortes abertos de uma só vez, porque na noite anterior embrulharam ele para que não morresse sem sangue. Ele perdeu mais de 2 litros de sangue na noite anterior. Ele não jantou, não tomou café da manhã. Ele está exposto publicamente. Uma coroa de espinhos com mais de 15 centímetros ferem a sua cabeça. Deixam ele seminu. Colocam nas suas costas o patíbulo da cruz, a haste dos braços eram fincados. Ele caminha pela via dolorosa. E quem já foi em Jerusalém conta 10 lugares onde supostamente ele caiu.